Trazendo aqui mais detalhes do segundo vídeo, mais perguntas, respostas e dúvidas, e aqui ampliar a visão, né? Trazendo aqui mais uns estudos. Hoje nós vamos estar falando por que adorar a Deus, né? Então vamos estar aqui aprendendo mais sobre esse assunto tão importante aqui na Bíblia, e vamos estar aqui compartilhando mais uma passagem, né, que a gente vai estar, já tenho falado em outro vídeo, mas vou estar mais explicando com mais detalhes. Hoje vamos estar falando aqui de um profeta, Elias, que foi o último profeta do Velho Testamento, e nós vamos estar conhecendo essa história, o Elias, que ele tendo a adorar, e vamos aqui aprender, né? Esse homem, Elias, né, o último profeta, estava ali. Era o homem que afastou toda uma nação de um falso Deus, e levou de volta ao único Deus, o único Deus vivo. Então a gente vai estar aqui, falando mais desse homem. Isso aí foi o reino do norte de Israel, aproximadamente 850 anos antes de Cristo. Não chovia há mais de 3 anos, né? Ali tinha um rei Acabe e a rainha Jezabel, né? Então e o rei Acabe e a Jezabel queria capturar o Elias. Ele queria capturar o Elias porque era um profeta do Deus vivo. E Acabe e a rainha Jezabel, ele estava criando ídolos que adorassem os deuses, né? Ali, deuses que vai estar num plural, muitos deuses criados pela mão de homens. E esses deuses, que é a Jezabel e o rei Acabe, eles tinham boca e não falavam. Ele fazia... e esses deuses não tinham olhos, mas não via, e tinha ouvidos, olhos não ver, e tinha ouvidos e não ouvia. Então ali eles faziam, né, aqueles esculpes, uns ídolos, eram umas pedras esculpidas, eles faziam ali de barro, cimento, de tudo, e era deuses no plural, né? Eram estátuas, mas ainda é só uma única pedra, feita pelas mãos de homens. Então o profeta Elias, né, no Velho Testamento, de Israel ali, queria provar o verdadeiro Deus de Israel, que se afastaram dos seus falsos deuses. Ele estava ali para que o povo se afastasse, né, dos deuses criados pela mão de homens, e que ele ia trazer aquele povo de volta para o Senhor, o Criador do universo. Então ele estava ali, pois que Elias ia ser perseguido, e Elias ia provar, né? Ele ia provar que ia ter um único Deus. Ali tinha uma prova, né, um sacrifício, e Elias ia desafiar a Jezabel, né, e o rei Acabe. Isso é muito assim. E Elias estava falando, aquele que que aquelas pessoas confiassem neles, naqueles ídolos, se tornaram tão inúteis quanto os seus ídolos. Os ídolos que não falavam, não ouvia, não ouvia, não vê, né? Então, ele tá falando que o povo ia se tornar como os ídolos, que acabam não vendo ou não ouvem a palavra de Deus, né? Então, aí Acabe
Acabe se revoltou com Elias, né? O rei Acabe, e falou pro Elias: você, criador de problema em Israel. E Elias teve ali o seu pensamento e falou para Acabe: você e sua família se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, adoraram as imagens de Abaal, isso sim. Então ali Elias estava querendo que, ali em Lucas, né, no Novo Testamento, lá em Lucas 4:8, diz assim: ao Senhor teu Deus adorar e só a Ele dará culto. E Elias estava trazendo para aquele povo adorar só a Deus, né? O Elias, o profeta do Senhor, começou pedindo resposta a Deus, né? Ele fez ali o sacrifício, o desafio, né? Para vir resposta do céu, que era fogo do céu, para queimar a oferta que colocou ali no altar. Se a de Baal é respondida, seria adorar o Deus de Baal. Se fosse o de Elias, o Deus de Elias. Então, veio fogo do céu. Tem uma passagem na Bíblia que relata isso. Então, ele começou a orar pedindo resposta a Deus e o Deus está trazendo o povo de volta para Deus. E aconteceu ali a resposta de Elias. Essa passagem é muito rica, né? E assim, muito transformador. Porque o povo se voltaram para adorar o único Deus, o Deus no singular, único, não no plural, um monte de Deus que fazes por aí. E a estátua de Baal não teve resposta. E o povo viu a resposta de Deus ali e se prostrou diante de Deus e adoraram o Senhor. E aí a Baal falou: se for a de Baal, adora Baal. Se for a de Elias, adora Deus, né? O verdadeiro. E Balaão, né? Ali o Acabe, ele tinha 450 profetas naquele Velho Testamento. Na época, tinha 450 contra um, que era Elias. E naquele dia não era quantidade, era qualidade, era fé, era um povo escolhido por Deus. Deus respondeu ali os desafios de Elias, né, e o sacrifício, mandando fogo. Este é o verdadeiro Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E lá em Mateus 22:32, o único Deus verdadeiro. Lá no versículo Levítico 2:1, as pessoas criaram ídolos, idolatria, adorando aquelas coisas que não são de Deus. E nós devemos adorar só o único Deus verdadeiro, né? O Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Está lá em Romanos 16:27, o único Deus sábio. Às vezes as pessoas perguntam assim: ah, mas eu já vi essa história. Não crê na palavra de Deus, né? Mas não é só uma história de teatro contada nos cinemas. É sentido uma experiência, né? Há um conhecer essa história. Pessoal, eu conheço a história. Mas não é uma história narrativa, inventada, porque nem os teatros que inventam e contam uma história. É a palavra de Deus e é fato de verdade. Descrita, compreensão, realidade e existência e objetiva. Esse vai estar lá no versículo de Pedro 1:27, que diz assim: pois jamais a profecia teve origem da vontade de homens, mas homens falado da parte de Deus, apelido pelo Espírito Santo, né? O homem foi instruído, né? Inspirado por Deus, mas não Deus e homens. É um alto espírito. Pois que aqui fica aqui essa passagem, né? O estudo da palavra, estuda a palavra para que a tua fé não esteja fundada no conhecimento do homem, mas na sabedoria de Deus. Para terminar aqui, lá em 1 Reis 8, verso 8,
versículo 8, verso 57, 58, o Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais, não desampare e nos deixe, inclinando-se a novo coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e o seu juízo, que ordena os nossos pais. E na Bíblia vai ter várias passagens bíblicas, para adorar o único Deus, dá lá em Jeremias, Apocalipse, Êxodo, Deuteronômio, Timóteo, Levítico, que vai estar falando que adorar o único Deus vivo. Lá em João, versículo 1, verso 17, pois foi dado por intermédio de Moisés a graça e a verdade, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Discípulo, ali no Novo Testamento, os discípulos, Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo.